Você é um NET. Você merece assistir tudo juntinho e mais organizado. Por isso, agrupamos os canais do mesmo tema para você aproveitar ainda mais a NET. What a treat! Por exemplo, esportes e notícias a partir do canal 70, séries a partir do 130, filmes a partir do 150 e assim por diante. Smart idea. E para encontrar os canais em HD, é só acrescentar 500 ao novo número do canal. Por exemplo, no canal 100 está o Discovery Kids e no canal 600 o Discovery Kids em alta definição. Sabe quais as vantagens de ter tudo juntinho? Com os canais de mesmo tema próximos, fica mais fácil encontrar cada um e curtir seus programas favoritos. I've got great news. Todas essas informações você encontra em netcombo.com.br/juntinho. Seu pacote de canais continua o mesmo. Só a numeração é que mudou. E não se esqueça de reprogramar as suas opções pessoais, como canais favoritos, lembretes de programação e bloqueio de canais. Se você tem gravações agendadas no seu NET HD Max, é necessário reprogramá-las. Faça isso através do seu controle remoto da NET. Menu, gravador digital, agenda de gravação. All right, let's get this party started! Aproveite ao máximo a sua programação, porque juntinho é melhor. Você é um NET, você merece. Se você tem um programa independente, mas não tinha como mostrar a sua ideia, agora isso acabou. A TV Maceió tem um espaço reservado para a sua produção. Ligue para o número que está em sua tela e venha discutir conosco o seu projeto. TV Maceió, valorizando os novos talentos. O futuro grandioso começa com a grande escolha, mas não para por aqui. Ele continua na excelência dos cursos, pesquisa, extensão, professores qualificados, estrutura completa. Maior oferta para vagas de estágio e o financiamento estudantil. Então não arrisque, faça vestibular no lugar certo. Acesse poupasersmart.com.br e faça sua inscrição até 22 de novembro. Centro Universitário Sesmac, a instituição de educação que Alagoas conhece. Alô Brasil, alô Alagoas, eu sou Elísio Silva e estou na NET Canal 22, na sua TV Maceió. Programa Falando Francamente. Também estamos no site maceioagora.com.br. Recebendo hoje professor Dr. Daniel de Magalhães. Prazer em ter aqui, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Elísio. Igualmente, prazer estar aqui. Zootecnia, quando é que o garoto, Daniel, porque você ainda é muito jovem, resolveu que ia trabalhar nessa área, que ia fazer vestibular para essa área específica? Então, desde a infância, eu sempre gostei muito de mexer com os animais, sempre fui muito curioso com relação a isso, aos bichos, às plantas. E zootecnia, na verdade, eu fui conhecer no ano que eu ia realizar o vestibular, que foi justamente o ano em que a UFAL abriu o vestibular de zootecnia. Você foi aluno da UFAL? Fui aluno da UFAL no curso de graduação em zootecnia. Você quando era pequeno, gostava de mexer em passarinho, sapo? Lá, não, porque eu tenho umas crianças, somente no interior, né? Sim. Que pega a lagartixa, alguns chamam de catenga, e vai fazer cirurgia, sapo, mexe com pinto, etc. Você mexia com essas coisas quando era garoto ainda? Então, eu sempre mexi com todos os tipos de animais, não tinha medo. Enfim, até cheguei a aprisionar cobra em aquário. Aprisionar cobra? Garoto ainda? Sim, garoto ainda. Então já era uma coisa natural, né? Já, natural, de cedo. E aí a UFAL abriu o curso de zootecnia? A UFAL abriu o curso de zootecnia em 97, teve o vestibular para ingresso em 98. E aí fui dessa primeira turma. E você é daquele estudante que não se conformou apenas em terminar o curso.
Você prosseguiu, buscou o mestrado, o doutorado, se aperfeiçoou. Hoje é professor. Como é que foram essas etapas, Daniel? Assim, para mim aconteceu tudo muito naturalmente. Quando eu iniciei a graduação, eu não tinha nenhum planejamento, que ia fazer mestrado, que ia fazer doutorado. Mas desde cedo eu sempre gostei da parte de pesquisa. Então, durante o curso eu não tive muita oportunidade, porque era a primeira turma, né? O curso de isotecnia estava inaugurando. Mas desde cedo, do início do curso, eu busquei um pouco mais de conhecimento, a compreender um pouquinho melhor como era a pesquisa na área. E acabou que no final do curso, eu acredito que devo ter sido o primeiro aluno a fazer seleção de mestrado naquele ano de conclusão. Você não passou pela pós, não, né? Você tem a graduação, após, você foi direto para o mestrado? Eu fui direto para o mestrado, acabei a graduação, fui para o mestrado. E mestrado na Universidade Federal da Paraíba, em Areia. Estive lá por 2 anos. E logo na sequência para o doutorado na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, em Botucatu, interior de São Paulo. Obviamente então, foi a trajetória acadêmica. Aprofundando seus conhecimentos, buscando. Pensava em ser professor? Pensava em ser professor desde quando eu decidi ir para o mestrado. Porque no Brasil, hoje em dia, para você trabalhar com pesquisa, basicamente você tem que estar vinculado a uma instituição pública. Porque as universidades, as empresas particulares, elas pouco investem em pesquisa, infelizmente, no Brasil. Então, desde quando eu estava para concluir o curso de graduação, que pensei aí sim no mestrado, aí eu sabia que eu ia acabar indo para a docência. Eu fiz essa pergunta porque você ainda é muito jovem. Daniel tem o quê? 30 e poucos anos? 33 anos. Um garoto, idade de Cristo, 33 anos. E hoje se fala muito, a gente vê os jovens, um quer ser advogado. Está aí o nosso Toninho, terminou agora há pouco, Toninho Cajueiro, certamente vai continuar estudando, buscando um concurso para juiz, etc. Outro quer ser engenheiro civil, porque está na moda. E para professor, né? Para docência, nós encontramos poucos. Mas aí estava a sua vocação. Eu não posso falar porque, enfim, eu não posso falar que eu tenho vocação para docência, porque primeiro eu me interessei pela parte de pesquisa. Pela pesquisa. Foi uma consequência? Foi uma consequência dos estudos. Dos estudos. Acabar sendo docente. Eu não saberia dizer se eu tenho vocação para docente. Assim, caberia até perguntar aos meus alunos, aos meus colegas, mas eu acredito que eu faço o meu papel da melhor forma que eu consigo. Agora, a pesquisa, sim, me chamou a atenção desde cedo e por conta da minha dedicação dos meus estudos, que são necessários para a pesquisa, eu consigo atuar tranquilamente como docente. Você é professor no Instituto Federal de Alagoas? No Campo Satuba. Campo de Satuba. Isso. Na minha época, não sei, que as coisas mudam. O Brasil tem uma coisa incrível que é mudar o nome das coisas. Alagoas, então, é 10. Sim. No meu tempo era Escola Agrotécnica de Satuba. Mudou o nome já? Técnica Federal de Satuba. De Satuba. Na verdade, a Escola Agrotécnica Federal de Satuba, ela foi extinta, assim como o Cefet, ou a ETFAL, né, foi extinta. E o governo federal, com a política de criação dos institutos federais, acabou unindo algumas instituições, né? Na verdade, elas não foram unidas, elas foram extintas para a criação de uma nova instituição que é em Alagoas, o Instituto Federal de Alagoas. Você já se referiu muito à pesquisa, que gosta de pesquisar, estudar. Quais as áreas da zootecnia que você teve uma identidade e tem pesquisado, estudado, buscado conhecimento para passar para os seus alunos? A minha área principal mesmo de pesquisa é a nutrição animal. Nutrição animal. Agora, dentro da área de nutrição, eu tenho focado meus trabalhos com a nutrição de peixes. Principalmente, a piscicultura. Principalmente dentro dessa área. Embora eu tenha interesse em outras áreas e trabalhe também com alguma coisa de mercado consumidor, de venda de pescado, de compra de pescado, nas feiras livres principalmente. Então é isso que eu tenho feito hoje em dia de pesquisa. Eu fico imaginando um pesquisador, e você falou no início também, e isso é importante até para o nosso assinante, a importância da escola pública, não é? Porque a faculdade, a Universidade Federal investe muito e continua investindo. Temos problemas no ensino público? Claro que temos. Mas ela insiste em investir, em apostar, em dar as possibilidades. Nesse seu período de aluno, daquele menino que entrou na UFAL até o doutorado, você
sentiu-se motivado? Sentiu-se motivado para ser um pesquisador? Olha, eu me senti motivado um pouco tarde em relação ao que o nosso ensino, o nosso país precisaria. Sim. Então, a minha motivação para a pesquisa, para compreender o que era pesquisa, foi a partir da graduação. No entanto, por exemplo, hoje, como professor do Instituto Federal, eu consigo trabalhar com um grupo de alunos que são muito mais novos e que se interessam pela pesquisa muito antes do que eu me interessei. Então, a nossa política mudou muito desde a época que eu era estudante de colégio secundário, vamos dizer assim. Então, mudou bastante. Tem uma vertente muito maior para pesquisa, tem muito mais recursos sendo investido em pesquisa. Enfim, a economia brasileira mudou muito, né, daquela época para cá. Não que eu seja tão velho, né? Claro. 33 anos. É porque as coisas estão muito rápidas, né? Sim, acontecendo. Então, eu me senti motivado para fazer pesquisa? Sim, mas um pouco tarde. Eu gostaria de ter tido, né, a oportunidade que os alunos hoje do Instituto Federal de Alagoas e dos outros institutos federais, eles estão tendo. Que é justamente, enquanto são alunos do ensino médio, já terem conhecimento do que é pesquisa, porque hoje a pesquisa e a extensão são indissociáveis do ensino. Então, é indispensável para que eles consolidem o ensino, é indispensável a pesquisa e a extensão. Nesse período de pesquisa, você não para de estudar, né? Não. Aliás, em nenhuma profissão. Você tem que sempre estar buscando o conhecimento. Foram dadas as condições necessárias para você desenvolver essas pesquisas, esse trabalho, Daniel? Enquanto estudante, você Sim, quer saber? enquanto estudante. Enquanto estudante e como professor, as duas coisas. Enquanto estudante, não. Não, né? Não. No ensino médio, como eu já falei, não existia pesquisa. Na universidade. Na universidade já existia alguma coisa de pesquisa, mas como eu fui aluno da primeira turma, então só para você ter ideia, só existia uma zootecnista no quadro de professores da UFAL e que me dava aula na época. Então existia pesquisa na agronomia, que já estava mais consolidada, então nada me interessava, né, a ponto de eu conseguir ter... De você buscar esse caminho. De eu buscar esse caminho. Então, durante a universidade, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da pesquisa, por interesse próprio, na maioria das vezes. Do aluno Daniel para o professor Daniel, no Instituto Federal de Alagoas, está mais fácil hoje? Para os seus alunos e para você? Para os meus alunos, embora existam inúmeras dificuldades e não há como contestar, está muito mais fácil. Está mais fácil? Para quem mais quer, acessível? Para quem quer e para quem se dedica, está muito mais fácil estudar e também fazer pesquisa. São quantas turmas que você tem, Daniel? No momento, algo em torno de 5 ou 6. 5 ou 6. 40 alunos, 50? Começa com 40, mas a mobilidade hoje é muito grande, então, às vezes acaba turmas com 30 alunos, por exemplo. Diminui. Sim, às vezes não existe uma identidade, né? Do aluno com aquele curso e tal, ele termina migrando para outra área, até deixando. Existem inúmeros fatores. Um desses fatores que eu considero primordial é a identidade, realmente, como você falou, do aluno com o curso, porque ele busca muitas vezes o ensino médio. Ele não busca o ensino técnico, mas a instituição está próxima da casa dele, ele acaba indo. Então, quando ele chega lá, que ele se vê obrigado a cursar disciplinas do ensino técnico, ele acaba não conseguindo. E outra que é muito mais triste, é que a nossa escola pública, né, como você disse, ela tem problemas, mas ela vem melhorando em alguns aspectos. Claro. Então, nos institutos federais, não há como comparar com as escolas públicas do município ou do estado. Então, os nossos alunos, basicamente, eles são dessas duas instituições, municipais e estaduais. Então, quando eles chegam lá, eles não conseguem acompanhar o ritmo, pelo estudo puxado, pelo grande número de disciplinas e pelo curso integral, que o nosso curso é manhã e tarde. E até a base, né? Você chega num curso técnico muito puxado e às vezes o aluno não tem uma base. Ele não tem a base, nem tampouco ele tem, muitas vezes, a rotina de estudos que ele deveria ter tido, né, desde o ensino fundamental, ensino básico e ensino fundamental. Qual é o perfil do seu aluno? O aluno que busca a escola de Satuba, o campus de Satuba, qual é o perfil? Ele vem da zona rural, é da zona urbana, são filhos de agricultores? Qual é o perfil? Por muito tempo, os colegas que estão lá há mais tempo que eu,
dizem que durante muito tempo o perfil era de alunos da zona rural. Da zona rural. Ou pelo menos de cidades do interior de Alagoas. Hoje em dia a gente tem um perfil muito diverso. Muitos alunos, por exemplo, de Rio Largo, mas não da zona rural, da cidade de Rio Largo, da pela proximidade, urbana, claro. de zonas urbanas. Temos alunos de Maceió, temos alunos, enfim, da região metropolitana de Maceió e, obviamente, que alguns sim do interior, vocacionados, vamos dizer assim, para a parte técnica mesmo do curso. Os laboratórios, porque eu lembro da escola de Satuba, quando ela tinha a parte teórica e a parte prática, né? Aí vem os laboratórios e tal, cada um na sua área, né? E esses laboratórios que hoje estão lá, estão bem equipados? Dá condição para o aluno desenvolver? Assim, como eu venho dizendo, mudou muito, né? O perfil de antigamente e o perfil atual. Para hoje. Hoje em dia é óbvio que, por ser um curso técnico, necessita de laboratórios e da parte de criação animal, da parte prática, tal, tem que ter tudo isso, né? Tem que ter tudo isso. Embora, né, a gente tem uma série de dificuldades porque o foco vem mudando. Então, antigamente, as escolas agrotécnicas, elas pensavam, além do ensino, em fazer produção. Existia até uma certa concorrência entre algumas instituições, algumas escolas agrícolas, com relação à produção. Então, umas produziam uma concorrência até saudável. Saudável para a época. Para a época. Hoje não. Então, hoje o que é que acontece? As instituições, elas tentam manter o mínimo para poder fazer a parte prática do curso. Não há necessidade de produzir mais ou de colocar produtos, por exemplo, num refeitório da instituição, porque sai mais barato comprar. Então, não se pensa em produzir a escala. Aí, consequentemente, o que é que acontece? Enfim, algumas coisas que eram importantes do curso técnico, elas acabam ficando, assim, em segundo plano. Então, essa parte de produção, ela é bastante importante, mas hoje em dia, ela deve ser dimensionada de acordo com a quantidade de alunos e com as práticas que são necessárias para formar esse aluno. Então, em alguns casos, a gente tem tido muitas deficiências para poder dar essa formação adequada. Tem mercado para esses alunos? Ele costuma-se dizer que o Brasil ainda é um país de vocação agrícola. Sim. E eu fico imaginando que os técnicos ainda encontram. Então, em Alagoas é um pouco mais complicado porque a gente tem ainda uma concentração muito grande de terras, né? E temos a maioria dessas terras na mão de famílias de usineiros. Então, há muita produção de cana que concentraria, né, boa parte dos técnicos que a gente forma. Então, ainda acontece isso, mas eu não saberia te informar se o mercado consegue absorver todos os técnicos. O que eu sei te dizer é que, com a facilidade também para o ingresso na universidade, muitos dos nossos alunos acabam indo fazer cursos superiores na UFAL e temos alunos em todos os lugares do Brasil, praticamente. Curso tecnológico. Qual a sua leitura? Cursos tecnológicos, eles são cursos mais curtos, né? Que eles atendem uma realidade mais imediata do mercado. Então, até por isso, alguns cursos desses são meio passageiros. Eles não têm uma vida longa, por exemplo, como um curso de licenciatura em física, em matemática, em química, que vai precisar sempre para a formação, né, de professores. Claro. Então, esses cursos tecnológicos, eles são importantes, mas na medida em que a gente perceba que o mercado realmente está precisando dos alunos. Então, a gente tem alguns cursos tecnológicos. Em Satuba, né, temos um curso de tecnologia em laticínios, mas há muita concorrência. Tecnologia em laticínios. Então, há muita concorrência, por exemplo, com nutricionistas, com engenheiros de alimentos. Então, assim, a gente tem tido dificuldade de manter alunos nesse curso. Você falou muito em pesquisa. De todas as pesquisas que você fez, professor, quais aquelas que foram reconhecidas, que foram valorizadas? Porque toda pesquisa é pesquisa. Algumas acho que findaram, outras vai continuar estudando, né? Então, na verdade, assim, somente a partir de 3 anos para cá, Sim. quase 4 anos, que eu estou como professor no Instituto Federal. Então, nesse tempo, eu venho tentando aprovar alguns projetos para poder conseguir financiamento público para poder conduzir as pesquisas. Certo. Então, agora que eu tenho alguns projetos aprovados para poder começar a executar alguma coisa dentro do meu campus. No entanto, eu venho tentando atender a demanda dos piscicultores da região do Baixo São Francisco. Então, existe o APL, que é o Arranjo Produtivo Local de Piscicultura, que sempre nos apresenta as demandas dos piscicultores. Então, ele pede auxílio, né, às instituições para que solucione alguns problemas relacionados à atividade, né? No meu caso, atividade de piscicultura.
Então, eu tenho estudado algumas coisas do mercado consumidor de peixes, tenho estudado a venda e a compra de pescado nas feiras livres de alguns municípios aqui no interior de Alagoas, em virtude desta solicitação dos piscicultores para o arranjo produtivo local de piscicultura. Então, essas pesquisas, por exemplo, elas foram apresentadas num evento latino-americano de peixes ornamentais, aliás, latino-americano de peixes nativos, melhor dizendo, na Colômbia. Na Colômbia. Onde a gente conseguiu aprovar 4 trabalhos, eu fui palestrante no evento, coordenei uma mesa redonda. Enfim, a palestra foi para produtores de peixe, justamente por atender uma demanda que é, para nós aqui, local, mas que não deixa de ser uma demanda mundial, porque a questão de comercialização, quando se trata de pequenos produtores que não têm acesso a canais de comercialização mais consolidados, então, assim, é uma necessidade muito eminente dos piscicultores. E esses trabalhos foram bastante reconhecidos lá, levei 2 alunos para apresentar trabalho no evento e, enfim, eles foram muito bem, foram muito elogiados, os trabalhos tiveram uma repercussão muito positiva. O peixe que é produzido aqui em Alagoas, principalmente por esses piscicultores, que muitos deles vieram de outras áreas, né? Sim. E aí tiveram que investir, se reeducar, buscar uma nova profissão, buscar conhecimento, e esse amparato que tem sido dado para eles. Como é que nós podemos avaliar o nosso produtor de peixe? Qual o nível dele? O nosso produtor de pescado, em geral, ele tem um baixo nível educacional, ele tem pouco acesso à tecnologia, pouco acesso a crédito. Então, ele está enquadrado num tipo de piscicultura que é a piscicultura realmente de pequena escala. Então, muitas vezes ela é considerada como a piscicultura de recursos limitados. Porque eu não sei qual a denominação, até me ajude, que eles prendem rede e tal, tanques-rede. Tanques-rede é isso? Tanque-rede. Sim. Produz o quê? Qual é a produção maior? Lá no São Francisco. Em Alagoas, basicamente tilápia. A tilápia? Tilápia. Então, tilápia é um peixe exótico, né, da bacia do Rio Nilo, mas ele já está no Nordeste do Brasil desde a década de 40, 50, trazido pelo DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Ele foi trazido inicialmente como o que a gente chama de peixe forrageiro, ele foi trazido para alimentar outras espécies de peixe que o DENOX colocava nos açudes públicos que ele construía. Então, região de semiárido, de seca, construção de açudes públicos. Então, tinha um reservatório de água. O que era pensado? Criar peixe para poder ofertar proteína de qualidade para a população. Então, os primeiros peixes que tentou se criar nesses locais foram peixes carnívoros. Então, precisava de alimento para eles. Então, trouxeram tilápia, pensando primeiro em alimentar os peixes carnívoros. Depois, a espécie se consolidou, se desenvolveu tão bem, que foram feitos alguns programas de melhoramento genético para que ela atingisse um peso e um tamanho comercial. Então, hoje em dia, o grupo de espécies mais difundido em todo o mundo com produção comercial é a tilápia. Para esse pequeno produtor, a cooperativa seria uma saída? Sim, ele tem um melhor poder de barganha e tal? As cooperativas, as associações, elas são um meio fundamental para poder consolidar a atividade, principalmente se a gente falar de pequenos produtores. No entanto, no nosso estado, a gente tem uma série de dificuldades para implementar trabalhos de associação ou de cooperação por conta mesmo de uma falta de cultura. Ao contrário, por exemplo, no sul do país, a gente tem, assim, as pessoas já estão acostumadas a lidar com esse tipo de situação, já conseguem se associar, cooperar entre si de uma forma muito mais fácil. Então, quando a gente tem esses pequenos produtores e tenta, de alguma forma, fazer com que trabalhem em parceria, sempre é uma série de dificuldades e acaba... É somente uma empresa de ração oferecer uma ração mais barata para um dos cooperados, ele acaba aceitando em detrimento dos outros, e aí, lógico, a cooperativa não dá certo dessa forma. Enfraquecer. Vai enfraquecendo. Teria que ter primeiro uma consciência, né? Do que é cooperativismo e a importância. Porque eu vejo muito aqui em Alagoas, por exemplo, a cooperativa Pindorama é uma excelência, né? Sim. São várias vertentes, cana-de-açúcar, açúcar tal, o suco, hoje o leite, e por aí vai, a Pindorama. Seria uma questão de o governo ter que investir mais, em trazer esses produtores, até para dar uma sustentação a eles, para mostrar a ele a importância de estar cooperado? Sim.
Eu sei que a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado de Alagoas, inclusive nós somos um dos poucos estados brasileiros onde há uma secretaria específica para tratar de aquicultura e pesca. Então, eles têm uma série de ações com produtores. Então, uma, por exemplo, que tem se consolidado, que é o Alagoas Mais Peixe, onde eles tentam agrupar alguns piscicultores e tentam fazer com que a atividade dê certo, com que eles se organizem, enfim. Mas há realmente embora haja esse interesse estatal, vamos dizer assim, mas esbarra sempre na questão cultural. Então, muito difícil e demora, às vezes, longos períodos para que as pessoas se habituem a trabalhar de forma cooperativa. Muito bem, estou conversando com o professor Dr. Daniel D. Magalhães. Vou ali e volto já. Aguardem. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Toda criança tem o sonho de ser alguém na vida. E para ajudar esses sonhos se tornarem realidade, a Escola Fernando Montenegro educa cerca de 80 crianças do Vale do Reginaldo. E é mantida pelo Instituto Espírita Manuel Batista. Colabore, não deixe este sonho acabar. Ajude a Escola Fernando Montenegro a continuar funcionando. Compartilhe por Fernando Montenegro. Apoio TV Maceió. Se você tem um programa independente, mas não tinha como mostrar a sua ideia, agora isso acabou. A TV Maceió tem um espaço reservado para a sua produção. Ligue para o número que está em sua tela e venha discutir conosco o seu projeto. TV Maceió, valorizando os novos talentos. Estou no Agreste de Alagoas em busca de mais histórias de superação e sucesso. Hoje eu vou a Craíbas conhecer uma pessoa que mudou de atividade, mas não saiu do campo. Para me acompanhar, seu Cícero, um marceneiro que mora em Maceió. Vamos ver essa história de perto? Vamos nessa, Setor. Estamos chegando na comunidade Santa Rosa, onde fica o sítio do Marcelo. Ele plantava fumo, agora é destaque na produção de leite. Porque a gente plantava fumo para se sobreviver. Comecei fazendo as contas e não fechava. No final do ano não dava retorno financeiro. O bode cheio hoje é uma assistência técnica que faz com que você ganhe dinheiro com a atividade leiteira. Porque hoje eu vivo feliz, né? Eu e minha família vivemos felizes. Isso é real. Basta vir aqui para ver. A unidade produtiva do Marcelo foi considerada modelo de gestão pelo Sebrae Nacional. E com a zona livre de aftosa, ele pode comercializar o seu produto para todo o Brasil. E agora, seu Cícero? Isso é o que? Maravilha, né, irmão? Hoje foi seu Cícero, amanhã pode ser você. Vamos ver de perto o trabalho do governo de Alagoas. Oferta o maior número de vagas para estágios, cursos financiados pelo FIES, diversos laboratórios, bibliotecas e galeria de arte, área de pesquisa e extensão, professores, mestres e doutores e uma excelente estrutura acadêmica na instituição mais premiada e conceituada entre os alagoanos. Por tudo isso, abre inscrição para mais um vestibular no www.voufazercesmac.com.br de 21 de outubro a 22 de novembro. Não arrisque, escolha o lugar certo. Faça vestibular no Centro Universitário Sesmac, a instituição de ensino que Alagoas conhece. Estamos voltando para o segundo bloco do programa Falando Francamente, conversando hoje com o professor Dr. Daniel D. Magalhães, Instituto Federal de Alagoas, Campo Satuba, onde você é professor. O Instituto lhe dá as condições, voltando à questão das pesquisas, para que você possa realizar essas pesquisas, buscar esse conhecimento, obviamente, para repassar para os seus alunos, Daniel? Veja, condições para que eu desenvolva a pesquisa mesmo ainda dentro do Instituto, ainda não consegui. Não conseguiu? Não consegui. E como é que faz para fazer as pesquisas? Eu tenho uma série de parceiros que eu tenho contado muito com eles,
Então, por exemplo, a Universidade Federal de Alagoas. A UFAL. A UFAL. É uma parceira. Uma parceira, porque tem uma ex-professora minha da graduação, que é doutora em zootecnia, a professora Edma Miranda, que tem laboratório montado, é da área, enfim, que aprendi que muito incentiva, com ela, né? E ela continua me incentivando. Tem, por exemplo, o pessoal da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, que tem um centro de piscicultura lá no Baixo São Francisco, em Porto Real do Colégio. É outro parceiro. É outro parceiro, onde a gente consegue desenvolver algumas atividades de pesquisa lá, que nos recebe quando a gente vai fazer pesquisa nas feiras livres. Tem um apoio muito forte também da própria gestão do arranjo produtivo local de piscicultura, na pessoa do Miguel Alencar, que é uma das pessoas que mais conhece a piscicultura aqui no estado de Alagoas. Algumas das ações também eu pude contar com colaboração da própria Secretaria de Pesca e Aquicultura. Então, assim, tem algumas pessoas que são de fora de Alagoas, da Embrapa, Tabuleiros Costeiros. Tem, por exemplo, um parceiro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que são pessoas com quem eu tenho podido contar, né, para conseguir ainda desenvolver alguma coisa de pesquisa. Mas foi você que foi buscar esses parceiros? São pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória profissional. Alguns foram meus professores, outros colegas, que aí eu consigo ainda, né, fazer alguma coisa de pesquisa por causa disso. Agora, a estrutura física mesmo, o Instituto Federal, ele não estava preparado para trabalhar com pesquisa, porque a fundação dele mesmo é de 2008. Então, antes muito disso, recente. Muito recente. Então, antes disso, o que é que existia? Existia o ensino técnico. Então, não existia nada assim consolidado de pesquisa. Aliás, pelo menos no IFAL, a pesquisa ainda não está consolidada. Existe uma série de normas e resoluções. É uma coisa embrionária ainda? É uma coisa embrionária, embora tenha crescido muito nesses últimos 3 anos. Isso é inegável. Quer dizer, houve um interesse. Houve um interesse do Instituto até pela percepção de... Primeiro que, da criação dos institutos federais, foi dito que a pesquisa e a extensão são indissociáveis do ensino. Certo. Então, e o ensino dessas duas outras atividades. Então, primeiro, por realmente ter esse entendimento. E, em segundo lugar, por ver também que o Instituto Federal estava perdendo muitos profissionais porque eles chegavam, não conseguiam fazer pesquisa e faziam um concurso nas universidades e iam embora. Ninguém que estudou 10, 12 anos, que está preparado, que gosta de continuar se aperfeiçoando, estudando, ninguém vai querer estar num lugar dando meia dúzia de aulas, né, e lavando as mãos, indo para casa dormir, ou sei lá o quê. Então, as pessoas ficavam insatisfeitas e iam embora. Então, o Instituto percebeu que ele tinha que dar oportunidade para os profissionais que tinham mestrado, que tinham doutorado, e os outros graduados que estão pensando em seguir, né, para mestrado e doutorado, tinha que dar oportunidade para essas pessoas realmente conseguirem trabalhar da melhor forma. Então, cresceu muito nesses últimos anos a questão da pesquisa, pelo menos no IFAL. Você tem o quê? 4 anos como professor? Eu vou completar 4 anos em fevereiro. Fevereiro do ano que vem. Nesse período, você falou em colegas que saíram, foram embora. Não estavam motivados para continuar com uma limitação. É porque você limita, termina limitando, principalmente o pesquisador. Quantos desse período deixaram o Instituto? Que você lembra assim? Eu não tenho como precisar bem, mas que eu lembro... Porque assim, tem alguns que eles foram transferidos para outros institutos federais. Tem outros que fizeram concursos diferentes e saíram. Mas a mobilidade é muito grande. Eu tenho... Você não tem o número exato, mas uma coisa é fato, saíram. Saíram. Certamente, mais de 10 ou 12 pessoas nesses anos, elas pelo menos mudaram de campus ou acabaram indo para lugares que estão um pouco mais estruturados. E a direção do Instituto, vendo isso, do Campo Satuba, acordou para dar um suporte necessário para esses professores? Olha, professores pesquisadores? Eu creio assim que as instituições que não acordarem para isso, elas vão acabar ficando a reboque das outras. Porque as universidades, obviamente, a gente não vai nunca competir com as universidades. Claro, é outro nível, né? É outro nível, mas em contrapartida nós temos profissionais com mestrado, com doutorado, inclusive pesquisadores já reconhecidos no Instituto Federal de Alagoas. E assim, a gestão, ela tem tido, pelo menos ao meu ver, ela tem tido um pouco mais de entendimento
não tem tido condições de resolver os problemas, porque, né, eles são, enfim, difícil resolução, mas tem tido um entendimento principalmente porque a Pró-Reitoria de Pesquisa ela tem sido atuante e tem, assim, dado um pouco mais de condição da gente tentar se consolidar enquanto pesquisador também dentro do Instituto. O aluno lá em Satuba, eu não sei se ainda é assim, ele é tempo integral? Tempo integral. Os 2 horários? Alguns até moram lá, né? Estudam. Temos residentes. O residente, né? Antigamente chamava de colégio interno. Agora mudou o nome para residente, tá bonito. Eu sei porque eu passei no ginásio agrícola de Palmares, isso faz muito tempo. Em 72, 73, era colégio interno. Agora é residente. É a maioria? Não, ainda não é a maioria, porque a residência, ela só abriga homens. Só homens? Só homens, só alunos. As alunas, elas são chamadas de semi-residentes. Elas têm local lá, banheiro, armário, para poder, quando tem as aulas práticas, tomar um banho, mas elas não moram lá. Não. Quer dizer, passam um dia no colégio? Manhã e tarde lá, e à noite retornam às suas residências. Para você que trabalha numa escola com essa característica, você falou muito em escola do tempo integral, desde o ensino fundamental. É uma saída para melhorar a nossa educação? Eu não sei se seria a saída, mas é uma delas. É uma das vertentes. Sim, é uma das vertentes. Agora, obviamente que não adianta manter um aluno em tempo integral em uma escola onde ele não aprende. Então, a gente tem que melhorar a nossa escola fundamental. Então, não cabe somente aos institutos federais tentar melhorar a educação no país, até porque o número de alunos que nós temos tem crescido muito, mas não são todos os alunos que estão nos institutos. Então, as prefeituras, os estados, eles têm que fazer a sua parcela de contribuição para que, quando entregue um aluno lá no Instituto Federal, ele tenha capacidade de continuar realmente estudando. Que ele saiba, pelo menos, um pouco de português e matemática. É o básico, né? O básico, para poder continuar em um curso técnico. Que a exigência, realmente, ela, acredito eu, é superior a quase todas as escolas da rede pública, municipal e estadual. Aliás, falando em escola de tempo integral, gostaria até de abrir um parêntese aqui. O governador de Pernambuco, ele foi entrevistado no programa do Jô Soares. E ele citou a cidade de Arapiraca, né? Ele enalteceu, quase não sai, ó. Não sei por que Matuto quer falar difícil. Ele enalteceu o ex-prefeito Luciano Barbosa. Sim. Por esse trabalho. E é um caminho sem volta, a escola integral. Porque começou, né? Você precisa acelerar. Eu acredito que é sim um caminho sem volta. Então, no caso dos institutos federais, a gente tem tido uma série de dificuldades com os 2 turnos, né? Manhã e tarde, alunos estudando manhã e tarde, porque com a pesquisa e a extensão, sobra pouco tempo para ele poder se dedicar. Então, ele passa muito tempo tendo aulas e, em contrapartida, sobra pouco tempo para ele poder estudar e criar sua própria consciência crítica. E também pouco tempo para que ele atue na pesquisa, na extensão, na cultura, por exemplo. Então, assim, há de ter um melhor rearranjo, uma melhor reorganização, para que a dedicação ao estudo seja integral. Então, não somente a escola é em tempo integral, mas a dedicação ao estudo é em também tempo integral. Seja integral. No caso de Satuba, que é onde você ensina, você é professor, claro que a teoria é extremamente necessária, né? Você tem que ter toda a teoria e tal. As aulas práticas, elas acontecem? Não como deveriam. Acontecem, mas ainda estão... elas acontecem. São tímidas? Sim, elas são um pouco tímidas por conta da evolução tecnológica mesmo que a gente tem. Então, a agricultura, a pecuária tem evoluído muito. Enquanto as instituições públicas, elas têm uma série de dificuldades para poder acompanhar essa evolução. Então, principalmente depois dessa nova política de criação dos institutos federais, onde tem sido, a cada ano, aumentado o número de vagas, a gente recebe um número cada vez maior de alunos, mas a estrutura formal que a gente tem para receber os alunos não tem aumentado como deveria. Então, aumenta o número de alunos, aumenta o número de docentes e de servidores em geral, claro, mas não em proporção adequada para continuar
atendendo os alunos como deveríamos. Então temos uma série de dificuldades, isso aí é de conhecimento público. A estrutura, sim. A estrutura física, está devendo também? A estrutura física é porque varia em relação de um campus para outro. No caso, né, de Satuba especificamente, que no caso de Satuba, onde você está. Satuba especificamente... Que é uma escola tradicional de muito tempo, um prédio que precisa de reformas, precisa ampliar, etc. Sim. Assim, em relação à sala de aula, a recepção de alunos, a gente consegue, assim, tem um pouco de dificuldade, mas consegue receber os alunos. Agora, com relação às práticas profissionais, aí é um pouco mais complicado. É aí que eu estou me colocando. Certo. Essas práticas profissionais, elas não acontecem em número ou da forma que nós, professores, gostaríamos. Então, a gente gostaria de ter um pouco mais de condição de fazer com maior frequência essas aulas. Então, a instituição cresceu, a gente tem condição de receber os alunos, mas algumas das atividades que fazem parte do curso, elas acontecem em quantidade menor do que deveria, vamos dizer assim. Há uma preocupação em torno disso, mas é muito complicado mudar isso de uma hora para outra. Então, tem várias ações tentando viabilizar essas aulas, mas, infelizmente, a gente tem, vamos dizer assim, ficado um pouco na dívida com relação a isso. Voltando à questão da piscicultura especificamente, o que nós produzimos? O nosso peixe, a tilápia, que é criada em tanques redes, né? É de boa qualidade? Com certeza, com certeza. A resposta tem sido positiva em termos de qualidade? Sim. Então, nós temos em Alagoas duas espécies assim, que são principais, as que são mais produzidas aqui em Alagoas. Então, que é a tilápia, né, que a gente já falou, e também o tambaqui. Tambaqui. O tambaqui, ele é um peixe que não é nativo da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ele é nativo da bacia amazônica, mas ele tem sido criado com sucesso aqui pelos piscicultores do Baixo São Francisco, da região do Baixo São Francisco. O tambaqui. Então, além desse, tem a xira, que é também bem popular na região, e o piau. São as 4 principais espécies. Na verdade, piau é um grupo de espécies, mas alguns piau são produzidos também na região do Baixo São Francisco. Nós temos algumas outras pisciculturas fora, lá da região do Baixo, mas as principais estão lá na região. São Penedo, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, até Coruripe temos algumas pisciculturas também. E a maior produção em Alagoas é nessa região. Agora, com relação à qualidade, o nosso peixe ele tem uma qualidade satisfatória, do mesmo jeito que o produzido nos nossos vizinhos, ou no sul do país, ou no sudeste, onde eu também tive a oportunidade de conhecer pisciculturas, né? Não tem nada a dever. E esse homem que você falou no início com pouca cultura, né? Sim. Ele migrou para a piscicultura, para esse tanque de rede. O resultado para ele, a manutenção dele, da sua família, porque eu imagino que vocês pesquisam e olham todas as vertentes. Sim. Elas são satisfatórias? Assim, na verdade... Dá para ele se manter daquilo? Eu, quando mencionei os piscicultores, eu disse que eles tinham um baixo nível educacional. Educacional. Agora, sim, eles, com relação ao atendimento das necessidades básicas da família, isso daí é muito variável, né? Porque, depende da situação individual. Então, assim, o que eu posso dizer é que na atividade de piscicultura, se ele trabalha com isso de forma adequada, utilizando um pouco de técnica, ele consegue, sim, ter resultados satisfatórios para a manutenção da sua família. Agora, o pequeno agricultor, de uma forma geral, ele tem que trabalhar com diversificação. Então, os nossos piscicultores no Baixo São Francisco, eles não são só piscicultores. Eles têm outras... Então, eles plantam, por exemplo, mandioca, plantam arroz, plantam milho, eles criam outros pequenos animais, caprinos, ovinos. Então, a gente, principalmente o pequeno produtor, o produtor familiar, ele trabalha com diversificação. Se ele for trabalhar apenas com piscicultura, tendo 1 ou 2 viveiros, aí ele não vai conseguir atender as necessidades básicas da família. O governo federal tem falado muito nas famílias envolvidas, essa agricultura familiar, do pequeno produtor. E você, como pesquisador, professor que viaja, o governo federal tem dado o apoio necessário?
para que isso aconteça? Para os piscicultores? Sim, para o pequeno agricultor. Então, assim... Que tem essa diversidade. Nós temos, assim, como é que eu posso dizer? Uma preocupação, sim, do governo federal, dá para notar isso. Ele fala muito, né? Até mesmo... agricultura familiar, tá. Essa preocupação, pelo menos na área de piscicultura, ela se iniciou quando houve a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, que depois acabou findando no Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, assim, existe a preocupação do governo com as pessoas que trabalham nessa atividade. Agora, assim, um olhar especial tem sido dado com a agricultura familiar quando o governo, por exemplo, implementa ações de agroecologia. Então, ele sabe que o pequeno produtor ele precisa diversificar, ele precisa cuidar um pouco mais do ambiente, até porque qualquer problema ali na propriedade dele, ele não tem como resolver como um grande agricultor faz. Né? Então, há uma série de ações assim, pontuais que se preocupam com o produtor familiar, inclusive aquelas de tentar colocar o produto produzido de forma sustentável, vamos dizer assim, o produto familiar, por exemplo, nas escolas, nas creches. Então, isso daí é interessante para o pequeno produtor, porque, como eu mencionei no começo, ele muitas vezes depende de canais de comercialização que ele não consegue atingir. Então, ele não tem a empresa formal, muitas vezes. Sim. Então, ele não tem como vender para um supermercado. Então, ele precisa de canais de comercialização que atendam a especificidade da produção dele. E aí é feira livre ou essas pequenas vendas casadas, né? Que aí depende de associação, de cooperativa, para poder entregar esse alimento nas escolas ou nas creches. A nossa produção, ela... Já dá para manter, já dá para se pensar numa indústria para o nosso pescado? Ou ainda estamos muito aquém? Então, nós, em Alagoas, como a gente tem... como a gente tem uma costa marítima, então, e temos lagoas também, que são importantes fontes, né, de pescado, nós ainda temos uma cultura de consumir peixes oriundos da pesca. Então, os peixes de aquicultura já têm uma boa aceitação, obviamente, mas são poucas espécies ainda, né, produzidas. Principalmente espécies nativas. A gente ainda tem um nível de conhecimento tecnológico muito baixo para poder conseguir produzir adequadamente. Agora, com relação a plantas de beneficiamento, de processamento, a gente tem aqui em Alagoas algumas experiências. Mas aí, no que é que esbarrou a continuação dessas plantas de beneficiamento? Esbarrou justamente na falta de condições dos piscicultores se associarem, a falta de cooperativas, de associações, para poder gerenciar, porque eram plantas de processamento que teria participação do governo e participação de piscicultores para gerenciar e para conduzir a planta de processamento. E aí nunca teve um entendimento muito certo para poder... Isso não avançou? Não avançou. Inclusive nós temos aqui uma planta pequena de processamento no Instituto Xingó, em Piranhas, que é assim, um local onde, por exemplo, eu fiz estágio durante a minha graduação e aprendi muito lá. Só que, por falta de investimentos, acabou que ela hoje está quase que inteiramente abandonada. A burocracia atrapalha, Daniel, porque a coisa pública é extremamente burocrática, né? Qualquer coisa é uma licitação. Então, a burocracia, ela, na minha opinião, ela atrapalha muito mais do que favorece. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a burocracia foi feita para impedir que haja fraudes, roubo do dinheiro público, isso daí não se justifica porque os maiores roubos eles são feitos independente da burocracia. Então, como é que a gente vai justificar a burocracia para impedir desvios de conduta ou roubo, se a gente vê os nossos representantes roubando, usurpando dinheiro público e ultrapassando qualquer tipo de burocracia? Então, a burocracia, em certo limite, né, ela é aceitável, mas existem alguns extremos onde a gente não consegue entender e acaba realmente atrapalhando as instituições, os gestores, e nós que esperamos uma resposta, né, e até os nossos alunos. Você falou anteriormente a respeito das parcerias. Essas parcerias têm
sido pontuais, têm lhe ajudado em quê? Então, por exemplo, essas parcerias, elas têm me ajudado a conseguir fazer os treinamentos que precisa para os meus alunos. Sim. Elas têm me ajudado no fornecimento de peixes que eu preciso para poder fazer os estudos. Tem me ajudado com infraestrutura básica para eu poder, por exemplo, pesar uma ração ou fabricar uma ração. Elas têm me ajudado com alguns tipos de análises que eu não tenho condição de fazer, que não são específicas da minha área de atuação, mas que essas pessoas têm conhecimento para fazer. Então, basicamente, as parcerias elas têm se estabelecido por conta disso. Mas isso aí não teria que ser... Não seria função da escola, do governo? Governo que você diz? O governo federal, não? Você não trabalha no Instituto? Então, eu trabalho no Instituto. Agora, sim, é porque é muito fácil a gente chegar e jogar toda a responsabilidade para a instituição, para os gestores e, consequentemente, para o governo. Quer dizer, a parceria você vê com bons olhos? Ela é necessária? Ela é essencial. Não há como trabalhar hoje em dia de forma séria, buscando realmente consolidar o trabalho sem parcerias. Não há como fazer. Mas, assim, só para complementar com relação ao governo que você perguntou, muitas vezes é fácil a gente criticar, mas a gente critica e não cobra da forma que se deve. Então, a gente tem que aprender muito mais a cobrar da forma que se deve para poder ter as nossas expectativas atendidas. Então, eu não posso reclamar que eu não tenho infraestrutura para trabalhar se, em contrapartida, eu não busco essa infraestrutura de alguma outra forma. Então, você já me perguntou com relação aos projetos. Os projetos. Você enviou projetos para o governo? Eu envio projetos, por exemplo, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Sim. Então, já tive bolsistas. Governo do Estado, né? Governo do Estado, já tive bolsistas dessa fundação. Tem um projeto aprovado por essa fundação, onde ela me fornece recursos para eu poder comprar equipamentos, materiais que eu vou utilizar para as pesquisas. Tem um projeto recém-aprovado no Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, num dos editais mais concorridos no Brasil. Acho que não tem 5, talvez nem 5 professores do IFAO que aprovaram projetos nesse edital. Eu acabei de conseguir aprovar um depois de todos os anos, mandar projeto desde 2009, que eu mando projetos até emplacar. Que você insistiu e persistiu. Insisti, persisti e agora consegui. Só que eu tenho buscado essa infraestrutura que eu preciso para trabalhar. Da mesma forma, eu tenho buscado a contrapartida, aí sim, cobrando da instituição, né, dos gestores, para poder ter essa contrapartida atendida e conseguir montar uma estrutura onde eu trabalhe e faça com que os meus alunos que trabalham comigo consigam aprender. Então, que é o nosso papel. Então, eu não posso cobrar do governo, cobrar dos meus gestores, cobrar da minha instituição, se eu não dou essa contrapartida. E ficar com os braços cruzados, né? Quer dizer, você foi à luta. Estou lutando ainda. O governo do Estado, falando especificamente do governo do Estado, é um parceiro importante? A secretaria? Assim, eu não diria que é um parceiro importante para a minha atuação como pesquisador. Sim, mas para a minha atuação direta na área de piscicultura, sim. A Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado... É o Regis, né? Regis Cavalcante. Regis Cavalcante. Então, a Secretaria, ela é uma parceira, por exemplo, na realização de eventos técnicos para os piscicultores, eventos técnicos científicos que atendem os alunos. Então, é uma parceira importante. Eu tenho conseguido participar dos seminários, onde ela também, por exemplo, o último, ela foi a organizadora. Então, da mesma forma que a Secretaria está para desenvolver a atividade de piscicultura, de pesca no Estado, nós que somos professores ou profissionais da área, a gente tem que também colaborar, trabalhar em parceria para poder conseguir resolver os problemas locais. Então, nós, enquanto Instituto Federal, nós somos parceiros da Secretaria, e a Secretaria não deixa de ser também parceira para os nossos trabalhos. É mão dupla. É uma via de mão dupla, né? Sim. O Instituto dá uma determinada contribuição e recebe também. Sim. A Secretaria, ela espera muito dos professores que trabalham com pesquisa, justamente para resolver esses problemas pontuais dos piscicultores. Então, por exemplo, na minha área de atuação, que é com alimentos alternativos, com determinação de exigências nutricionais de peixes, busca por melhoria da redução dos custos de produção. Quer dizer, é um trabalho importante que a Secretaria, óbvio que ela tem interesse. Certo. Da mesma forma, o conhecimento que ela tem com os piscicultores, né, com as empresas, não deixa de ser interessante para nós que somos professores, que a gente precisa interagir.
Então, é uma via de mão dupla, assim como com os outros parceiros que eu citei. Muito bem. Conversei com o professor Dr. Daniel de Magalhães. Tem muitos assuntos. Esse menino, me permita. Você é muito jovem. Próximo, perto de mim ainda é um menino. E certamente vamos trazê-lo mais à frente para falar dessas pesquisas, do avanço da piscicultura no estado de Alagoas. Tá bom? Daniel, muito obrigado em tê-lo aqui conosco. Fiquem tranquilo, que certo, tudo que foi de interessante, a TV Maceió, programa Falando Francamente, traz para você. Muito obrigado. Olhando ali para a câmera 2, que é a sua câmara, olhando para o nosso assinante, qual é a mensagem que você deixa? Principalmente para o pesquisador e para o aluno também. A mensagem que eu deixo é que para aqueles que querem realmente progredir na vida, que querem se desenvolver como pessoa, como cidadão, que busquem estudar, que busquem se aperfeiçoar, e não deixem, né, de correr atrás dos seus sonhos, principalmente se eles estiverem voltados para a educação. Que sem isso você não consegue mesmo se desenvolver na vida. Muito bem, esse é o professor Dr. Daniel de Magalhães. Amanhã vou estar de volta com mais um programa Falando Francamente. Tchau.